Teu milagre começa no altar da oração. Pastor Antônio Júnior. Você já passou por uma situação difícil e não sabia o que fazer? Um problema no trabalho, uma doença na família, uma conta que não fecha ou até mesmo um sonho que parece impossível de realizar? Muitas pessoas buscam soluções em todos os lugares, conversam com amigos, procuram ajuda profissional, tentam resolver sozinhas, mas esquecem do lugar onde tudo pode mudar, o altar da oração. O pastor Antônio Júnior ensina que o milagre que você precisa começa quando você se ajoelha e conversa com Deus. Não é mágica, não é sorte, não é força de vontade. É confiança em quem pode fazer o impossível. Vamos entender como isso funciona na prática com exemplos do dia a dia. 1. O que é o altar da oração? Antigamente, o altar era um lugar sagrado onde as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus. Hoje não precisamos mais de sacrifícios de animais, mas o altar da oração é o lugar onde entregamos nossos problemas, medos e sonhos a Deus. Pode ser um canto da sua casa, um lugar quietinho onde você ora. Sua cama, antes de dormir ou ao acordar. No carro, enquanto dirige ou espera no trânsito. Até no banheiro, se for o único lugar onde tem privacidade. O importante não é onde, mas como você ora. Não precisa de palavras bonitas ou longas. Deus quer sinceridade. Se você está com raiva, triste ou desesperado, fale assim mesmo. Ele entende. Exemplo. Imagine que você está desempregado há meses. Já mandou currículo para vários lugares, mas ninguém liga. Você pode reclamar o dia todo, isso não resolve. Ficar parado esperando, também não adianta. Ou se ajoelhar e dizer: Deus, não sei mais o que fazer. Preciso desse emprego para sustentar minha família. Ajuda-me, por favor. Esse momento de entrega é o altar da oração. É ali que Deus começa a agir. 2. Por que o milagre começa na oração? Muitas pessoas oram só quando estão em apuros, como se Deus fosse um bombeiro de última hora. Mas a oração não é só para emergências. É um relacionamento. Quanto mais você conversa com Deus, mais Ele trabalha na sua vida. 3 razões pelas quais a oração é o começo do milagre. Deus ouve e age, mas no tempo dele. Quando você ora, Deus não ignora. Ele pode não responder na hora, mas Ele está trabalhando nos bastidores. Às vezes, a resposta demora porque Deus está preparando algo melhor. Você precisa aprender alguma coisa antes. O momento certo ainda não chegou. Exemplo. Uma mulher orou anos por um filho, mas não engravidava. Ela desanimou, mas continuou orando. Depois de 7 anos, descobriu que estava grávida de gêmeos. Deus ouviu desde o início, mas escolheu o tempo certo. B. A oração muda você antes de mudar a situação. Muitas vezes pedimos a Deus que mude os outros ou as circunstâncias, mas o primeiro milagre é dentro de nós. A oração tira o medo e dá paz. Ensina a confiar em vez de desistir. Mostra que Deus está no controle. Exemplo. Um homem brigava muito com a esposa. Ele orava pedindo que ela mudasse. Até que um dia Deus falou no seu coração: você precisa mudar primeiro. Ele começou a tratar a esposa com mais amor, e o milagre aconteceu no casamento. C. A oração é uma batalha espiritual. Nem tudo que acontece na nossa vida é por acaso. Às vezes há forças espirituais tentando atrapalhar, como inveja, maldições ou ataques do inimigo. A oração é a nossa arma. Exemplo. Um jovem estava prestes a desistir da faculdade porque tudo dava errado. Notas baixas, professores difíceis, falta de dinheiro. Um amigo cristão falou: vamos orar contra isso. Eles oraram juntos e de repente as coisas começaram a melhorar. Ele conseguiu um estágio, as notas subiram, e se formou. Pastor Antônio Júnior costuma dizer: o diabo treme quando o servo de Deus se ajoelha. 3. Como orar para ver o milagre? Não existe uma fórmula mágica, mas algumas atitudes fazem a diferença. Seja específico. Deus sabe de tudo, mas Ele quer que você peça. Não diga só: Deus, abençoa a minha vida. Seja claro: Deus, preciso de R$2.000 para pagar essa dívida até sexta-feira. Senhor, cura minha mãe desse câncer. Dá força para os médicos. Pai, ajuda meu filho a passar no vestibular. Exemplo. Uma mãe orava: Deus, protege meus filhos. Um dia seu filho quase foi atropelado, mas um homem segurou ele na hora. Ela entendeu que precisava orar com mais detalhes. Deus, protege meus filhos hoje no caminho da escola. B. Ore com fé mesmo que seja pouca. Fé não é acreditar que Deus pode fazer, é acreditar que Ele vai fazer. Exemplo. Um homem tinha uma dívida enorme e orou: Deus, se tu quiseres, me livra dessa. Um amigo cristão falou: não é se é quando. Ore assim: Deus, obrigado porque tu vais me livrar. Ele mudou a oração, e em uma semana, recebeu um dinheiro inesperado que pagou tudo.
Dica do pastor Antônio Júnior. Fé não é sentir. Fé é confiar, mesmo quando não vemos. C. Não desista. Muitas pessoas oram uma vez e, como não vem resposta, desistem. A oração persistente mostra a Deus que você está sério. Exemplo na Bíblia. A mulher com hemorragia, Marcos 5, sofria há 12 anos. Ela não desistiu e, quando tocou em Jesus, foi curada. O cego Bartimeu, Marcos 10, gritava por Jesus mesmo sendo ignorado. Jesus o ouviu e o curou. No dia a dia, uma mulher orava há anos pelo marido alcoólatra. Todos diziam que era caso perdido, mas ela continuou orando. Um dia, ele teve um sonho com Deus, parou de beber e hoje é pastor. D. Agradeça antes de ver. A gratidão acelera o milagre. Quando você agradece, está dizendo: Deus, eu confio em ti mesmo sem ver ainda. Exemplo. Um casal queria comprar uma casa, mas não tinha dinheiro. Eles começaram a orar: Obrigado, Deus, pela nossa casa nova. Parecia loucura, mas em 3 meses, conseguiram um financiamento com juros baixos e compraram a casa. 4. O que não é oração de milagre? Muitas pessoas erram ao orar porque, marca de cruz, acham que oração é só pedir, também é adoração, agradecimento e escuta. Marca de cruz pensam que Deus é um gênio da lâmpada, ele não é obrigado a dar tudo o que pedimos, mas sabe o que é melhor. Marca de cruz oram só em grupo, mas não sozinhos, a oração pessoal é mais poderosa. Marca de cruz desistem se a resposta demora. Deus não é preguiçoso, ele tem o tempo certo. Exemplo errado. Uma pessoa ora: Deus, me dá um carro novo amanhã. Não acontece nada, e ela fica brava com Deus. O problema não é Deus, é a atitude. Exemplo certo. Deus, se for da tua vontade, me dá um carro para poder trabalhar melhor. Eu confio em ti. 5. Histórias reais de milagres que começaram na oração. A. O emprego que apareceu do nada. Um homem estava desempregado há 1 ano. Já tinha vendido até a TV para pagar as contas. Um dia ele se ajoelhou e chorou: Deus, não aguento mais. Preciso de um trabalho. No dia seguinte, um amigo que ele não via há anos ligou: Tem uma vaga aqui na minha empresa. Você topa? Ele foi contratado na hora. B. A cura que os médicos não explicaram. Uma criança nasceu com um problema no coração. Os médicos disseram que precisava de cirurgia, mas o risco era alto. A família começou a jejuar e orar. Na véspera da cirurgia, os exames mostraram que o coração estava normal. Os médicos não tinham explicação. C. O casamento restaurado. Um casal estava prestes a se divorciar. A esposa já tinha arrumado as malas. O marido, desesperado, entrou no quarto, ajoelhou e chorou: Deus, não deixe minha família acabar. No mesmo dia, a esposa teve um sonho com Deus dizendo: Dê mais uma chance. Eles foram para a igreja, oraram juntos, e hoje estão felizes. 6. Como começar hoje? Você não precisa ser perfeito para orar. Deus não olha para suas falhas, mas para o seu coração. Aqui está um passo a passo simples. 1. Escolha um lugar, pode ser qualquer canto quietinho. 2. Comece agradecendo, mesmo que esteja ruim, sempre tem algo para agradecer. 3. Fale o que está no seu coração sem medo, sem vergonha. 4. Peça com fé, creia que Deus ouve. 5. Termine agradecendo de novo, como se já tivesse recebido. 6. Repita todos os dias, a persistência faz a diferença. Exemplo de oração simples. Deus, obrigado por mais um dia. Eu estou com medo do problema, mas confio em ti. Ajuda-me, por favor. Eu creio que tu vais fazer o milagre. Em nome de Jesus, amém. 7. Resumo final. O que você precisa lembrar? Marca de seleção branca: o milagre começa quando você ora, não espere a situação melhorar sozinha. Marca de seleção branca: Deus ouve, mas no tempo dele, não desista se demorar. Marca de seleção branca: a oração muda você primeiro. Às vezes, o milagre é a paz no meio da tempestade. Marca de seleção branca: seja específico e tenha fé, não ore com dúvida, ore com certeza. Marca de seleção branca: agradeça antes de ver, a gratidão abre portas. Marca de seleção branca: persista. Muitas respostas vêm depois da última oração, não da primeira. Pastor Antônio Júnior sempre diz: o tamanho do seu milagre depende do tamanho da sua oração. Palavra final: comece agora. Você não precisa esperar se sentir pronto para orar. Deus está esperando por você agora. Seja qual for a sua luta, saúde, dinheiro, família, emprego, sonhos, o altar da oração é o lugar onde tudo pode mudar. Não importa se você nunca orou antes. Não importa se já tentou e não deu certo. Deus não desistiu de você. Ele está esperando você se ajoelhar, abrir o coração e confiar nele. Faça o teste. Pare agora, mesmo que seja por 1 minuto. Feche os olhos.
Fale com Deus sobre o que mais te dói ou o que mais você deseja. Agradeça e confie. O seu milagre pode estar a uma oração de distância. Texto baseado nos ensinamentos do pastor Antônio Júnior, adaptado para uma linguagem simples e prática. Imagine que a oração é como uma conversa com um amigo que te ama mais do que qualquer pessoa. Você não precisa de palavras bonitas ou frases decoradas. Basta ser sincero. Por exemplo, se você está com medo de perder o emprego, não precisa dizer: Senhor, em tua infinita misericórdia, suplico que me concedas a providência divina para a manutenção do meu sustento. Pode ser simples: Deus, estou com medo de ser demitido. Preciso desse trabalho. Me ajuda, por favor. Se o seu filho está doente, não precisa de uma oração longa. Fale do jeito que sai do coração. Pai, o meu filho está sofrendo. Eu não aguento ver ele assim. Por favor, cura ele. Deus não está ouvindo o tamanho da sua oração, mas a sinceridade do seu coração. Muitas pessoas desistem porque acham que Deus não responde. Mas às vezes a resposta vem de um jeito que a gente não espera. Por exemplo, você ora por um emprego e em vez de conseguir a vaga que queria, um amigo te indica um curso que abre portas melhores. Você pede por cura e enquanto espera conhece um médico que muda seu tratamento. Você clama por paz na família e de repente, alguém que você nem imaginava pede desculpas. Isso não é coincidência. É Deus trabalhando nos bastidores. O pastor Antônio Júnior sempre diz que o altar da oração é o lugar onde a gente entrega o impossível nas mãos de Deus. Não é mágica, é confiança. Não é religião, é relacionamento. Então, se você está lendo isso e pensando, mas eu já orei tanto e nada aconteceu, não desista. Às vezes, o milagre está no caminho, só ainda não chegou. Outras vezes, Deus está te preparando para algo maior do que você pediu. O que não pode é parar, porque quem para de orar, para de crer. E quem para de crer, não vê o milagre. Comece de novo. Hoje, agora. Não espere a situação melhorar para orar. Ore para a situação melhorar. Deus está ouvindo. Ele não esqueceu de você. E o seu milagre? Ele começa quando você se ajoelha. Quando a gente pensa em oração, às vezes acha que precisa de palavras bonitas ou de muito tempo no altar. Mas não é assim. Deus não olha para a quantidade, mas para o coração. Uma oração sincera de 5 segundos pode mudar tudo. Imagine uma mãe que está com o filho doente. Ela não precisa fazer um discurso para Deus. Basta dizer: Senhor, ajuda meu filho. Isso já é oração. Ou um jovem que está desempregado e clama: Deus, abre uma porta para mim. Isso já é suficiente. O pastor Antônio Júnior conta histórias de pessoas que receberam milagres assim, sem firulas. Um homem que estava quase perdendo a casa porque não conseguia pagar as contas. Ele não sabia o que fazer, então se ajoelhou e disse: Deus, eu não tenho mais saída. Me ajuda. Poucos dias depois, recebeu uma ligação de um emprego que nem estava esperando. Outra mulher orava todos os dias pelo marido que estava afastado de Deus. Ela não via mudança, mas não desistiu. Um dia ele chegou em casa e disse: Quero ir à igreja com você. O milagre veio sem aviso, mas veio. Isso mostra que Deus age no tempo certo, não no nosso. Às vezes a resposta demora porque Ele está ajustando coisas que a gente nem enxerga. Outras vezes a resposta é não porque Ele tem algo melhor. Mas uma coisa é certa: Deus nunca ignora um coração que busca Ele de verdade. Então, não fique esperando o momento perfeito para orar. O momento perfeito é agora. Se você está na cama, ore. Se está no ônibus, ore. Se está no trabalho, feche os olhos por um segundo e fale com Deus. Não precisa ser longo, só precisa ser sincero. E lembre-se, o milagre não começa quando a situação muda. Ele começa quando você decide confiar. Quando você entrega o problema nas mãos de Deus e diz: Eu não consigo, mas o Senhor pode. Porque a oração não é só pedir, é também agradecer. Mesmo antes de ver a resposta, agradeça. Isso mostra fé. E Deus honra a fé. Então, não importa o que você esteja passando hoje, dívidas, doença, solidão, medo. O altar da oração está sempre aberto. E o milagre? Ele está mais perto do que você imagina. Basta você se aproximar. Agora você pode estar pensando: mas eu já orei tanto e nada aconteceu. Eu entendo. Às vezes parece que Deus está demorando, ou até que não está ouvindo. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não é como nós. Ele não esquece, não se atrasa e não desiste de você. Pense numa semente que você planta na terra. Você não vê ela crescer no mesmo dia, certo? Mas isso não significa que nada está acontecendo. Debaixo da terra, as raízes estão se fortalecendo. Da mesma forma, enquanto você ora, coisas invisíveis estão se movendo no espiritual. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja ainda.
O pastor Antônio Júnior sempre diz que a oração é como um martelo. Cada palavra sua é um golpe na porta do céu. Não é a força do golpe que abre a porta, mas a persistência. Jesus contou uma história sobre uma viúva que não desistia de pedir justiça a um juiz injusto. Lucas 18. No fim, o juiz atendeu só porque ela não parava de insistir. Se um homem mau faz isso, imagine Deus, que é bom e ama você. Então, não desanime. Continue orando, mesmo que pareça que nada está mudando. Às vezes, a resposta não vem do jeito que a gente espera, mas vem. Talvez Deus esteja te preparando para algo maior do que você imaginou. Ou talvez Ele esteja esperando você soltar de vez o controle e confiar nele de verdade. E tem mais, a oração não é só para pedir, é também para ouvir. Quantas vezes a gente fala com Deus e não para escutar? Às vezes a resposta já está vindo, mas a gente está tão ansioso que não percebe. Tire um tempo para ficar em silêncio e deixar Deus falar com você. Pode ser através de uma paz no coração, uma ideia que vem à mente ou até uma palavra que alguém fala sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir. Lembra do profeta Elias? Ele estava escondido, com medo, e Deus não falou com ele no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus falou num sussurro suave. Reis 19. Muitas vezes é assim que Deus age, no detalhe, no quietinho, na coisa simples que a gente quase deixa passar. Então, hoje mesmo, faça isso. Pegue um caderno ou até o celular e anote um versículo que te encoraje. Pode ser este, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5:7. Sempre que a dúvida ou desânimo vierem, leia isso em voz alta. E ore de novo. E de novo. Porque o seu milagre não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. E quando a resposta chegar, e ela vai chegar, não se esqueça de voltar ao altar para agradecer. Porque a gratidão é o que mantém a porta dos milagres aberta na sua vida. Deus não é um caixa eletrônico onde a gente só aparece quando precisa de algo. Ele é Pai. E todo pai gosta de ver o filho feliz, grato e perto dele. Então, não importa se você está no melhor momento da vida ou no pior, o altar da oração é o seu lugar. É ali que você encontra força quando está fraco, esperança quando está desanimado e paz quando tudo parece caos. E o melhor de tudo? Você não precisa ser perfeito para se aproximar. Basta ir como está. Deus te recebe de braços abertos. Sempre. Quando a gente entende que a oração não é só um pedido, mas um relacionamento, tudo muda. Imagine um amigo que só te procura quando precisa de ajuda. Você até ajuda, mas a amizade não cresce, não é? Com Deus é a mesma coisa. Ele quer mais do que suas listas de pedidos. Ele quer você. Pense em Ana, uma mulher da Bíblia que sofria por não ter filhos. Ela poderia ter desistido, reclamado ou até culpado Deus. Mas não. Ela foi ao altar, derramou sua dor em oração e confiou. O resultado? Samuel, um dos maiores profetas de Israel, nasceu do seu ventre. Mas o detalhe mais lindo é que depois do milagre, Ana não sumiu. Ela voltou para consagrar o menino a Deus. 1 Samuel 1. Isso é gratidão em ação. Ou então lembre de Jairo, um líder religioso que mesmo com autoridade, se humilhou aos pés de Jesus pedindo pela filha doente. No meio do caminho vieram dizer, não adianta mais, ela morreu. Mas Jesus olhou para ele e disse, não tenha medo, apenas creia. Marcos 5:36. E a menina ressuscitou. O que Jairo fez depois? Não sabemos todos os detalhes, mas uma coisa é certa, ele nunca mais esqueceu daquele dia, e nem do poder de persistir em fé. Talvez você esteja pensando, mas eu oro e nada acontece. Aí é que mora um segredo. Deus responde, mas nem sempre do jeito ou no tempo que a gente quer. Às vezes o não, ou o espere, é proteção. Imagine um pai que nega um doce ao filho porque sabe que ele está com dor de barriga. O filho chora, mas o pai ama demais para ceder. Deus é assim, ele vê o que a gente não vê. E tem outra coisa, o altar da oração também é lugar de entrega. Muitas vezes a gente ora pedindo mudança nas circunstâncias, mas Deus quer mudar a gente primeiro. É como o ferreiro que coloca o ferro no fogo. O calor dói, mas é necessário para moldar algo melhor. Quando você ora, esteja aberto a ser transformado. Às vezes, o milagre que você precisa não é fora de você, mas dentro de você. Não deixe a rotina te afastar do altar. Comece o dia com um bom dia, Deus, e termine com um obrigado por hoje. Fale com ele no trânsito enquanto lava a louça antes de dormir. Oração não precisa ser só de joelhos. Pode ser um suspiro, um lamento, um grito ou até um silêncio. Deus ouve tudo. E quando a resposta demorar, continue. Como o agricultor que planta a semente e rega todos os dias mesmo sem ver o broto. Um dia a colheita vem.
A fé é assim, persistente. Não é sobre sentir, é sobre confiar. Então, hoje mesmo, vá ao seu altar, seja ele um cantinho da casa, o banco do carro ou o chão do seu quarto. Leve suas lágrimas, seus sonhos, suas dúvidas. Deus não está esperando uma oração perfeita. Ele está esperando você. E quando o milagre chegar, e vai chegar, não se esqueça, a história não termina ali. Ela só começa. Porque um coração que ora é um coração que nunca está sozinho.